Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, numa quarta-feira de cinzas, mas só que ele só vai sair mesmo no sábado, então eu tô dando um abraço para você que está aí nesse sábado, pós-carnaval, que a gente possa estar continuando o canal, muita gente gostando e agradeço muito o pessoal que gostou do revival da live que fiz com o professor Brian Kibuka, um grande amigo, e aqueles que ainda não viram, incentivo para estar indo lá e dar uma olhadinha. Antes de tudo, quero lembrar a vocês, curtam este vídeo e se inscrevam no canal. É importante, nós demos uma subidinha, os algoritmos nos ajudaram. Então a gente deu uma subidinha e a gente está crescendo lentamente, como tem que ser. Acho que estamos chegando a 2.100 pessoas, que para muitos não é nada. Para mim, são 2.100 pessoas que andando com o canal nos ouvem e compartilham e participam. Estou agradecendo a muitos livros que eu venho recebendo de vocês e vou trazê-los, alguns já até avisei que vou estar trazendo aqui para uma conversinha boa, né, sobre literatura. Antes de tudo, para começar logo de cara, semana que vem eu vou falar desta obra do Frederick Forsyth, Ícone. Essa obra foi indicada pelo professor Robson Farinazzo lá do canal Arte da Guerra e ela vai trabalhar muito sobre as questões híbridas, não vou falar o termo anterior para não me atrapalharem. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre este livro e sobre o enredo que aqui está e quem sabe trazer algumas informações concernentes ao conteúdo para que você fique meio que alinhado. Indico a todos vocês que queiram mergulhar no contexto da geopolítica, na literatura da geopolítica, literatura política, literatura histórica, história política. Visitem o canal Arte da Guerra, tem boas indicações, baitas lives, grandes recepções de personagens e pessoas importantes nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Aí a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Nós vamos estar falando hoje de nada mais, nada menos de As Aventuras de Huckleberry Finn, esta obra maravilhosa do nosso querido Mark Twain. A gente meio que pegou algumas obras do Twain para estar lendo, né? Mas eu queria dar uma indicação, queria fazer uma leitura sobre esse processo todo que se encaixa em Mark Twain e principalmente nesta obra em especial, As Aventuras de Huckleberry Finn. Quero estar trazendo aqui, já está aqui no livro inclusive, duas falas de dois escritores mundialmente conhecidos, importantíssimos ícones literários sobre quem é Mark Twain e o que é este livro. O primeiro, o Ernest Hemingway, sim, o mesmo de O Velho e o Mar. É o melhor livro que já tivemos, não havia nada antes, não houve nada tão bom depois. O livro não é nem burlesco, nem trágico e simplesmente um livro feliz. A primeira fala é do Ernest Hemingway, a segunda fala, Jorge Luis Borges. Certo? E é realmente uma das obras mais importantes, se não o ícone dos americanos, dos estadunidenses, no que tange a literatura. Para muitos não se trata de uma literatura meramente infantil, infanto-juvenil, e realmente não é. É uma literatura, inclusive eu falei de geopolítica, é uma leitura introdutória para quem quiser conhecer a história norte-americana, os seus conflitos, os seus valores, as suas falências e os seus adjetivos, suas qualidades. Uma bela obra. Eu estava falando sobre o Huckleberry, mas antes de tudo eu queria indicar um filme, um livro, aliás um filme, um livro e um HQ, para que você tenha uma espécie de diálogo com esta obra. O HQ, já falei dele aqui no canal Virando as Páginas. Você pode procurar lá, D.J. Jones, Mark Waid, O Fruto Estranho. Espetacular esta obra, porque ela vai trazer justamente um ambiente muito próximo daquele que nós veremos no contexto do Huckleberry Finn. Lembrando que o conteúdo e ambiente do Huckleberry, que é uma narrativa dele mesmo, quase que uma autobiografia do próprio Huckleberry,
ele passa um pouquinho antes da Guerra de Secessão. Então eu estou ali na primeira metade do século XIX norte-americano. E mais assim, entre 1840 e 45, a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre o livro propriamente dito. Aqui não, aqui você já tem 100 anos depois, você já está na primeira metade do século XX, para que vocês entendam. Então, que evoluções sociais não se dão apenas com leis, se dão como mudança de cultura. E aí, esta obra aqui, eu garanto para vocês, vale muito a pena vocês estarem procurando aí no canal e depois estarem comprando. Ela é da Mythos Books. Um filme interessante que eu acho que já tem uns 2 anos de editado é o Green Book. O Green Book, que foi estrelado pelo Viggo Mortensen, que é o ítalo-americano, né? O Tony Lip. O Viggo Mortensen é o Aragorn daquela trilogia do Senhor dos Anéis, e o Mahershala Ali, que é o Don Shirley, um artista, um pianista renomado que toca para a elite norte-americana, e eles em dado momento precisam visitar o sul dos Estados Unidos, justamente os estados com maior segregação, né, racial, naquele período onde os contemporâneos daquela situação toda são Malcolm X, Martin Luther King e por aí vai. É uma grande obra, e você vai ter algo que é concernente aos dois, tanto esta obra quanto o filme, que é o Green Book propriamente dito, que era um livro, gente, de costumes e comportamentos de um negro norte-americano quando estivesse no sul dos Estados Unidos, naquela região do Oregon, Illinois, o próprio Mississippi, o Missouri, toda aquela região. Você tinha que tomar um certo cuidado, e tinham comportamentos como, por exemplo, o negro depois das 6 horas não poderia sair às ruas em alguns locais, o que também mostra a continuidade dos processos e das falências relacionais no que tange ao conflito racial norte-americano, tá certo? Bom, um outro livro que parece para mim que vai conversar muito bem com esta obra é o de 1852, A Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stowe. Este é um livrão. É interessante que tanto esse livro, a Harriet era uma melhor pessoa branca, o Mark Twain era uma pessoa branca, mas eles conseguem, no seu realismo, tanto a Harriet quanto o Mark Twain, dar uma certa direção e o desenho dos enfrentamentos que por lá existiam, né? Você tem a obra dela, ela precede, por exemplo, as obras do Mark Twain, porque ela é de 1852. As Aventuras de Tom Sawyer, que eu já falei aqui, elas são de 1876. E sim, o grande sucesso do Mark Twain, que é As Aventuras do Huckleberry Finn, vão acontecer cerca de 8 anos depois, em 1884. Ela, na verdade, essa obra apresenta, a partir do rio Mississippi. Inclusive, quero indicar a você, não acho que tenha em português, mas se vocês puderem achar em português e me avisarem, eu agradeço bastante. O Mark Twain fez um livro sobre a cultura e a história das regiões banhadas pelo rio Mississippi. É um livraço, eu tive com ele em mãos faz um bom tempo e nunca mais o achei. Tive para comprá-lo, não comprei, falei depois eu compro, e até hoje não o achei mais, mas era em inglês esse livro. E é muito legal essa obra dele, porque ela vai fazendo um desenho cultural ribeirinho do rio Mississippi, que é um rio volumoso. Já falei isso no vídeo anterior das aventuras do Tom Sawyer, né? Ele inicia quase que na fronteira com o Canadá, vem aqui na região setentrional norte-americana e vai desembocar lá no sul dos Estados Unidos, no Atlântico Sul, né? Na minha perspectiva, esse livro dele sobre a história do Mississippi vai trazer você algumas consciências e uma relação muito grande com os aspectos nativos e, digamos assim, da gênese norte-americana e os seus paradoxos. Ao mesmo tempo que fala de liberdade, tem umas questões críveis e incríveis,
com relação às diferenças raciais de época e de uma forma bastante exponencial. E é justamente esse ambiente que você tem o Huckleberry Finn, amigo do Mark Twain, amigo do Tom Sawyer, podia dizer até que é amigo do Mark Twain, mas que é um garoto que também passa por dificuldades, que dorme dentro de um barril, que tem um pai turbulento, atordoante, um bêbado, um vagabundo que o agride e que se aproveita desse menino por conta dele. No livro das aventuras do Tom Sawyer, ele e Tom Sawyer, ao desvendar um caso, não vou falar qual é, porque se você não leu o livro é bom deixar essa oportunidade para você ver lá. Eles recebem uma fortuna para a época, $6.000 era uma fortuna para aquela época. Isso faz com que esse pai tente abusar desse garoto o tempo todo, ou seja, ele acaba sendo adotado por uma senhora de classe alta da região fictícia São Petersburgo, que tem a ver com a cidade do Mark Twain, Aníbal, e essa senhora acaba tratando dele, só que ele não se encaixa no processo da educação, as questões relativas à igreja, os modos, a forma de se vestir. O Huck é um cidadão livre, e então ele não consegue se encaixar em todo esse processo. E aí ele tem uma dualidade, né? Ou ele vive com um patife, que é o seu pai, ou ele se entrega para os rigores moralistas do puritanismo do sul dos Estados Unidos de época. Era isso que acontecia. Nesse caso, o Huck sempre se demonstra agradecido a essa senhora. Ao mesmo tempo, ele também sempre se dispõe a ser um garoto bom, ser um grande amigo do nosso querido Tom Sawyer, mas este livro supera o do Tom Sawyer por conta de um emblema que está inserido na obra, que é justamente a questão do Jim, que é um escravo da irmã desta senhora que cuida do Huck, e ele tem um problema, ele descobre que ela precisa de dinheiro e quer vendê-lo, ele é um escravo. E quer vendê-lo não mais no Missouri, mas para Illinois, para baixo, bem para baixo, e que era para ele a terra das bruxas, onde é mais forte ainda o sentido da escravidão e mais doloroso. Lembrando que nós estamos aí na quarta década do século XIX. E é muito legal, vou botar um mapa aí para você estar vendo. Você tem uma região do sul dos Estados Unidos que é proibitiva aos escravos, a escravidão acontece com muita força. Você tem um velho oeste ainda a ser trabalhado ao lado do Missouri. O Missouri está bem no meio, e você tem os estados mais progressistas, ao sudeste, diria assim, de Missouri, e é justamente um dos pontos convergentes que vão gerar aí os conflitos da Guerra de Secessão, né? Então ele está se antecipando, apesar de ter sido um livro escrito depois da Guerra de Secessão, ele se antecipa num romance meio que desenhando situações culturais, atitudes morais, perspectivas comunitárias e políticas que vão eclodir na Guerra de Secessão. O Jim, ele é um escravo que deseja fugir, então, da lógica da escravidão, seja ela uma escravidão mais sossegada, se é assim que isso pode ser colocado, para uma escravidão mais curtida, mais doída, e ele foge dessa senhora. Mas, ao mesmo tempo, o Huck foge do seu pai. Inclusive, seu pai tem um final muito trágico, muito doloroso, porque em dado momento o pai vai raptá-lo e levá-lo para uma ilha aonde? No rio Mississippi. Rios como o Mississippi, o Ohio, por exemplo, são rios importantes ali naquela região. O Mississippi é um rio que você tem cargueiros viajando por ele, e o traço do personagem do transporte principal, da qual o próprio Mark Twain foi operador, que são aqueles grandes barcos a vapor com rodas gigantes, eles estão sempre aparecendo. E o que surge nesse sentido é que, quando o Huck foge das mãos do seu pai, ele vai encontrar justamente Jim, com quem ele já conhecia. E essa história, então, no contexto
dessa exposição do racismo, ela não pode só ser verificada na questão do Jim. Há uma construção e poucas pessoas, eu quero estar elogiando aqui, aliás, as duas obras dos clássicos Zaha, né? Além não só por causa do comentário, mas a tradução, gostei bastante da tradução do José Roberto Oshea, que ele faz tanto a tradução como a apresentação de notas explicatórias. Ele consegue trazer, na forma como ele traduz a obra, o sentido, diria eu, do matuto e do escravo do sul dos Estados Unidos, do centro-sul dos Estados Unidos. Então, os diálogos são sempre misturados de contextos de lendas, de senso comum, aquela fala onde o R por vezes é colocado de lado, a ideia que nós tínhamos aqui no Brasil do sim-á, ela é trazida por eles também lá na questão norte-americana, mas o mais interessante de todo esse contexto é que você vê dois personagens, cada um dentro de uma situação de fuga de uma realidade opressora. Só que há uma grande diferença. O Ruck, ele tem uma construção cultural racista também. E muitas vezes as pessoas, quando olham este livro, se sentem mal. Eu entendo quem se sente mal ao lê-lo, mas o Mark Twain, como eu já tinha falado anteriormente, ele é um autor realista. E dentro do romance ele precisa trazer uma realidade dura das condições de tratamento aos negros norte-americanos. Por exemplo, eu falar negro aqui não atinge tanto os nossos co-irmãos brasileiros, mas o termo negro lá para os Estados Unidos, ele é pejorativo, ele é cercado da dor, da morte, do sangue, das injustiças. E o Jim, em especial, ele é uma pessoa altamente singela e com uma sensibilidade imensa em vários aspectos. Não é à toa que a gente enxerga muito dos diálogos do Ruck com o Jim, alguns permeados de um contexto do racismo na sua fala. Por exemplo, tem um momento em que o Ruck pega uma pressa no Jim e ele se arrepende pelo que ele fez e ele se vê obrigado a esclarecer isso com o Jim e pedir perdão, né? E aí ele coloca assim, mais ou menos assim: demorou 15 minutos até eu tomar coragem de se humilhar para um preto, mas eu fui e nunca me arrependi disso. Ao mesmo tempo que mostra uma certa libertação do Roxbury ao seu tempo com relação a toda essa impregnação cultural racista do sul dos Estados Unidos, também o Mark Twain faz questão de assinalar todas essas vertentes que colocam em suspeição o próprio Ruck e a cultura norte-americana ou estadunidense daquela região, porque ela está, obviamente, cheia de questões culturais racistas e cheia também de questões que superam esse processo. Por quê? Eu acho bastante válido considerar que no meio do caminho prestem atenção nos personagens que são colocados, que vão visitar ao lado do Roxbury e do lado do Jim. Eles vão visitar a construção do romance. Então, o que fica para mim muito exposto é que o Mark Twain ele demonstra também os costumes norte-americanos, os válidos e os não válidos. Mostra uma capacidade empreendedora estadunidense, mas mostra com a alma da exploração, a alma da conquista, o vencer a qualquer custo, as quadrilhas, a forma como se mata e os motivos por que se mata naquele tempo, eles são paradoxos da realidade estadunidense, principalmente no sul dos Estados Unidos, tá? Outra questão que me parece muito legal é no aspecto da religião puritana norte-americana, e que dentro de um contexto, diria eu, cultural, impõe ao Huck algumas decisões que a ele doíam demais. Em dado momento no livro,
ele entra numa crise, porque ele acha que está em pecado, que ele está errado por ajudar um negro a escapar dos seus algozes e que isso seria contra a lei. Então ele acha que vai para o inferno. E aí ele vai escrever uma carta para esta senhora que era dona do Jim. E o termo dono tem que ser aplicado a si mesmo. O negro era uma mercadoria de troca, de uso, né? A percepção dele como vida era meio que uma esquizofrenia social, né? Que existia ali. E em dado momento ele entra, e lá na página 293, o Ruck ele pega a carta e entra numa luta de consciência. E ele escreve, ele fala mais ou menos assim, ele coloca no livro o retrato seguinte: era um beco sem saída. Peguei o papel e fiquei com ele na mão. Eu estava tremendo porque tinha de decidir para sempre entre duas coisas e sabia disso. Pensei 1 minuto e meio, prendendo a respiração. E aí falei para mim mesmo: tá bem, então eu vou para o inferno. E rasguei o papel. Fala do próprio Huckleberry Finn, quando ele escolhe ir para o inferno da cultura religiosa de época a entregar alguém que se tornou um amigo. O que a gente vai enxergar aqui? E vou trazer aspectos muito bons e uma indicação de por que você deve ler tanto as aventuras do Mark Twain, como as aventuras do Tom Sawyer, como as aventuras do Huckleberry Finn. Estão sempre inseridas nas obras contextos éticos mesmo, de pessoas imperfeitas. Por mais que, por exemplo, o Tom Sawyer procurasse ser um herói nas suas aventuras e nas suas viagens, Tom Sawyer, o Mark Twain não deixa de colocar em Tom Sawyer os seus defeitos, né? Aquele ufanismo, orgulho, aquele peito inflado dele, né? No Ruck, ele vai colocar as inconsistências do Ruck, as perturbações dele. Lembrando que, apesar de serem amigos, o Tom Sawyer vivia sobre um aspecto diferente do Ruck, ainda que o Tom Sawyer fosse órfão de pais, mas ele vai viver também com uma tia naquela região do São Petersburgo, cidade fictícia, sempre relembrando isso. E no Ruck ele vai mostrar a importância da construção de alguém que precisa se libertar, no movimento de que alguém também precisa compreender que o outro tem todo o direito de ser livre. E a busca tanto do Huckleberry como do Jim, às vezes eu não sei o que é mais forte, se é a busca da liberdade ou se livrar de uma realidade que os acorrenta. E é por isso que o rio se torna um personagem importante. Eles vão fugir numa balsa. E a surpresa que você tem nessa balsa é que eles estão indo por uma cidade existente nos Estados Unidos, ali em Illinois, chamada Cairo, onde se juntava o rio Mississippi e também o rio Ohio, e esse rio poderia levá-los para as cidades do norte, mais ao norte dos Estados Unidos, onde ali eles conseguiriam, tanto um quanto o outro, recuperar a liberdade. Ou, no caso do Jim, ter a liberdade, né? Um livro audacioso, importantíssimo, dizendo de novo para vocês, quem não leu, leia a Cabana do Pai Tomás, vai ter um diálogo enorme com esta obra. A consciência que o Twain tem de dar equilíbrio, lembrando de novo que ele era um abolicionista, isso precisa ser colocado, né, para que não haja equívocos na análise das obras do Mark Twain. E lembrando também que existe aqui um rasgar da alma estadunidense, essa ideia de unidade completamente impenetrável, de uma cidadania de irmãos. Isso é uma balela, isso é uma falácia, isso é um soft power. O que o Twain está colocando aqui é de uma sociedade rachada em crescimento e que continuou rachada e que cresceu em volume, em corpo, em força, em dinheiro, mas que não conseguiu dirimir, curar-se de uma ferida
terrível. E também mostra que as injustiças não cabem apenas sobre as questões interraciais. Você vai ver ladrões, você vai ver racismos, você verá injustiças, você vai ver hipocrisia, mas você também, o Twain vai colocar, você verá amizade, você verá um contato direto com a natureza, um respeito à sensibilidade humana, traços da construção de novos homens, de pessoas que evoluem, que se transformam na dor, que são principalmente o Huckleberry Finn e o Jim. Um livro para toda a vida. Um livro que eu diria, claro para mim, para você tá lendo com seu filho, como também as aventuras do Tom Sawyer e também as viagens do Tom Sawyer e Tom Sawyer Detetive, tá? Por quê? Assinale mesmo os traços negativos da narrativa que são realistas, existentes naquela sociedade. E assinale também o esforço desses personagens em ultrapassar esses processos e criarem conexões para serem pessoas melhores. Porque a liberdade, muito mais do Jim como do próprio Ruck, é de se conhecerem. E nesse sentido, ela é uma obra existencial também, realista, mas é existencial. E ela é uma obra que traz um pacote de temas que precisam ser observados. E no realismo do Mark Twain, em dado momento você percebe que ele permite que as pessoas consigam os seus objetivos e sejam felizes. Há sim possibilidade em alguns temas da vida você ser feliz. Isso não quer dizer que seja uma regra, né? Mas uma obra deliciosa, uma obra, um ícone com absoluta certeza, deixar claro a vocês, um dos ícones da literatura estadunidense, se não o maior ícone da literatura estadunidense. O autor é um cara que passa a ser laureado no mundo todo e respeitado por todos os autores estadunidenses. O realismo em Mark Twain, recolocado em romances infanto-juvenis, com uma alma adulta e de dor em meio às dificuldades de época dos Estados Unidos setentrional, dos povoados que são cercados pelo rio Mississippi e, obviamente, da ruptura, da ferida e da abertura da questão interracial e também entre visões de estados no mesmo país, mas que são antagônicos, que acabará por gerar uma das guerras mais sangrentas que nós estivemos na história da sociedade, que foi a Guerra de Secessão Norte-Americana. Proponho ler, lembrando para vocês, nós estamos no Rainbow, não esqueçam disso, e semana que vem nós vamos de novo aqui, Frederick Forsyth, ícone. Vou começar a ler ele hoje, se Deus quiser, e adquirir. Gente, muito obrigado por tudo. Voltamos, continuamos. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Até a próxima. Um grande abraço para todos vocês.